nós explicamos a história dos pastores, como nasceu essa igreja. Você vai descobrir que o pastor veio de Goiânia para cá, para essa missão de estabelecer essa igreja aqui nesse lugar, que nós largamos empresa, tínhamos uma empresa, largamos ela. Minha esposa era executiva de uma empresa multinacional, largou tudo, deixamos faculdade, deixamos tudo para trás, para poder servir a obra do Senhor. Nós não caímos de paraquedas aqui não, tá, irmão? Nós viemos para cá direcionado por Deus. Vocês são um povo muito amado de Jesus. Ele me matou para vocês viverem. É o que Jesus falou no livro de João, que o trigo que cair na terra precisa morrer para gerar outros trigos, irmãos. Nós morremos para vocês viverem. Amém? Eu tenho uma palavra para falar o coração de vocês nessa noite. Gênesis capítulo 15. Domingo passado eu preguei em Gênesis também. Deus está num mistério comigo, com Abraão, irmãos. Eu estou tomando umas pauladas e eu vou compartilhar essa paulada com vocês. E Deus é fiel. Gênesis capítulo 15, o versículo é do número 1 ao 6. O tema da mensagem que eu quero falar com vocês é esse aqui, ó. A sabotagem de Abraão e Sara. A sabotagem de Abraão e Sara. Você entendeu o tema, irmão? Entendeu ou não? A sabotagem de Abraão e Sara. Diz assim o texto: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, e declarou ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus para dar por herança esta terra. Amém. Espírito Santo, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, nos faça compreender e entender a Sagrada Escritura que foi aberta diante da congregação dos santos aqui reunidos. Fale conosco, Senhor. Precisamos ouvir, precisamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesse lugar. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, domingo passado eu falei sobre Abraão, quando Deus o chamou em Gênesis capítulo 12, e ali Deus faz promessas para Abraão, né? Deus fala que eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. E eu expliquei o que Deus estava falando com Abraão. E o tema da mensagem de domingo passado, que eu ministrei aqui, foi os improváveis de Deus, né? Porque Abraão, ele é um improvável. Por que ele é um improvável? Eu sei que quando você ouve falar de Abraão, vem logo na sua mente o pai da fé, porque a Bíblia no livro de Hebreus fala que Abraão é o pai da fé. Mas existe todo um contexto até chegar no momento em que Abraão vai ser chamado como o pai da fé. Mas no capítulo 11, Abraão, ele vai ser
escolhido por Deus em um momento em que seu pai havia falecido. Seu pai era Terá e seu pai era um fabricante de ídolos, né? Eu até falei semana passada que o pai de Abraão, ele mexia, eu acredito que naquela época poderia ser argila ou gesso mesmo, fabricava ídolos, estátuas para a adoração das pessoas, né? Se você queria adorar um Deus chamado cadeira, ele ia lá e fabricava uma cadeira para você ficar adorando. Então o pai de Abraão era um confeccionador de ídolos. E Abraão vivia nesse ambiente. Só que seu pai decide ir em direção à terra de Canaã para poder estabelecer a sua família lá. Só que no meio do caminho, ele vai vir a falecer. E é nesse momento, né, de uma decisão que Abraão precisa tomar. Ou ele volta para a terra do seu pai, ou ele continua o destino que seu pai havia traçado. E é nesse momento que Deus vai aparecer para Abraão, no momento que ele tem que tomar essa decisão. E aí, eu falei aqui semana passada o seguinte, que por que Deus apareceu para Abraão? Porque Deus quis, irmãos. Porque não havia motivo nenhum para Deus aparecer para Abraão. Abraão, seu pai era um idólatra, né? Abraão vivia no meio de uma idolatria. Abraão não tinha nada, sua mulher já estava com 60 anos, era estéril, não podia produzir filhos. Abraão já com 75 também não podia gerar filhos. Então Abraão não tinha nada de bom que pudesse chamar a atenção de Deus. Mas Deus resolveu escolher Abraão. Não existe um motivo, irmãos, não existe algo espetacular em Abraão. Abraão não era rico, Abraão não tinha nada. Mas Deus olhou para Abraão e falou: gostei desse cara, eu quero esse cara para mim. E aí hoje você fala assim, mas Abraão, pai da fé, mas Abraão passou um processo até que ele viesse manifestar a sua fé em Deus. Mas antes dele ser o pai da fé, ele era um Zé Ninguém. Ele era alguém totalmente improvável, que se eu e você tivéssemos amizade com Abraão, talvez a gente não ia confiar muita coisa em Abraão. Mas o que Deus fez? Deus escolheu e ponto final. Deus decidiu, eu quero Abraão, vou fazer de você uma bênção, vou engrandecer o teu nome e tu serás abençoado. Olha para alguém que está perto de você e fala assim, é a mesma coisa com você. É a mesma coisa. Sabe por que você está aqui? Pergunta para esse cheiroso aí, essa cheirosa, sabe por que você está aqui? Não é porque você é especial não. Você não tem nada que agrade a Deus. Mas sabe por que você está aqui? Porque simplesmente Deus decidiu amar você. Ponto. Ponto final, irmãos. Não interessa se você fala hebraico, aramaico, inglês, espanhol, latim, japonês, tem 50 faculdades, não interessa. Você não é digno do sacrifício de Jesus. Você não é merecedor do sacrifício de Cristo. Desde a morte de Abraão, a Bíblia vai de Adão, a Bíblia vai dizer que todos os homens pecaram, foram condenados, sentenciados à morte eterna. Mas Deus, João capítulo 3, versículo 16 vai dizer, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, Deus me amou porque eu sou branco? Não! Deus me amou porque eu sou negão? Não! Deus te amou porque Ele quis. Isso é bom demais, né, Ivan? Né, meu filho? Sabe qual é o lance do reino de Deus? Deixa eu falar para você. O reino de Deus é um reino de justiça. O que é um reino de justiça? Diante da lei de Deus, não existe rico e pobre. Não existe feio e bonito. Negão, todo mundo é igual. Não interessa, meu irmão, se você vai vir na igreja e tua conta está cheia de dinheiro ou está vazia de dinheiro. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Isso é a justiça de Deus. Deus não promove ou reprova alguém por causa de dinheiro, por causa de diploma, por causa de cor de pele. Não, meu irmão, é o que Ele decide fazer e Ele faz. Por isso o reino dele é um reino de justiça.
e paz. Até aí tudo bem? Tu se deu bem, negão, não? Melhor decisão que tu tomou na tua vida, não foi? Melhor decisão que eu tomei, irmão, foi vir para o lado de Jesus. Então, essa é a história de Abraão, um Zé Ninguém que se tornou o pai da fé. Entendeu? Você entendeu? Não, você não entendeu. Um Zé Ninguém que ninguém acreditava, que Deus fez dele o pai de multidões, uma referência para o povo de Israel. Aonde você se encaixa nisso? Que você também é um Zé Ninguém como Abraão. Irmão, na época das indulgências, os arcebispos, os papas, eles vendiam terra no céu. Você chegava na igreja católica e você ali entregava propriedades, entregava dinheiro e eles te davam garantia de que você ia morar no céu. Não existe garantia para ir morar no céu, meu filho, através de recursos próprios. Tem uma música que a gente canta aqui, a do meu orgulho, Ré maior. Meu orgulho me tirou. Eu estou tentando te acompanhar. Jardim em mim. Ó. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Segura aí, segura aí. Você entende essa canção? A salvação não tem preço. Não tem dinheiro seu, meu irmão, que pague. Ela é de graça, gente. Pelo amor de Deus, entende isso? É de graça. Pastor, tá bom, é de graça, mas o que eu tenho que fazer? Eu quero conhecer Jesus. Senhor, para eu morar no céu, pastor, eu quero conhecer Jesus. Para eu ter a vida eterna, pastor, o que eu preciso, vai. Eu quero conhecer. É só isso, é só isso, é só isso, é só isso. Alguém pode cantar, alguém pode adorar o Senhor. Jesus, vai, meu amado. Vai à igreja, adora. Milhares, meu amado é o mais belo entre milhares. Aí sabe o que Paulo vai dizer? Que a salvação é de graça, para que o homem não se glorie. A salvação não é por obras, para que os homens não se acham dignos por causa de obras. A salvação é pela fé no Filho de Deus, que nos amou e por nós nos entregou. O nosso Deus você não vê, mas você sente Ele. Alguém está vendo Ele aqui? Alguém está vendo? Não. Mas você está sentindo uma paz, você está sentindo uma vontade de chorar, está dando mais arrepiada aí. O que é isso? É a presença dEle.
que está fluindo aqui, alguém pagou por ela? Alguém aqui quando entrou lá na porta, alguém te cobrou, tu está entrando para sentir a presença de Deus, é R$50 para você sentir a presença. Não, meu irmão. Basta só você querer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero que Ele mude a minha história, cara. Eu quero que Ele tire essas tristezas, essas angústias que estão aqui dentro. Eu quero sentir a paz que Ele pode dar. Eu quero ter alegria, motivo para viver. Isso é de graça. É de graça, gente. É tudo de graça. Aí João vai dizer que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Sabe, é de graça. Abraão não merecia tudo que Deus o prometeu, mas ele acreditou. Entendeu, meu filho? Ele não merecia, mano, mas ele acreditou. Você entendeu, Bruno? Você não merece, mas se você crer, Bruno, Ele vai fazer de você um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai fazer de você um ganhador de almas, alguém cheio da glória de Deus. Cara, você pensa o seguinte, que Pedro estava trabalhando, ele e André, cara, pescando ali, e o texto vai dizer que eles estavam limpando a rede. Jesus olha para eles e fala: ei, segue-me. Eles olham para Jesus, olham para o outro, fala: vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pedro olha para André e fala: vamos? Então vamos. Largaram a rede. Jesus não cobrou o imposto deles, não pediu dinheiro para eles, cara. Jesus só falou para eles: acredita em mim, vem. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pedro e André largam tudo e vai seguindo. A Bíblia vai dizer que ele está passando na alfândega, meu irmão. Ele olha para um jovem chamado Levi, que era um judeu que trabalhava a serviço do Império Romano. O texto vai dizer, e ele fitando os olhos em Levi diz: Levi, segue-me. Meu irmão, Levi não faz nada. Levi, larga tudo. Parece que ele foi hipnotizado por Jesus. Larga tudo e começa a seguir a Jesus. Jesus não cobrou nada dele, só disse: segue-me, segue-me, segue-me. É de graça, gente. É de graça, irmão. Marlon, é de graça, Marlon. É de graça. Pensa que uma mulher vem se rastejando. Se eu tocar nele eu vou ser curada. Se eu tocar nele eu vou ser curado. Se eu tocar nele eu vou ser curada. Ela toca em Jesus e Jesus fala: agora me dá R$1.000 de oferta. Não, irmãos, é de graça. Aleluia. Jesus olha para ele e fala: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Você está conseguindo entender? Jesus não quer nada de você, irmão, porque você não tem nada para oferecer para Ele. Mas uma coisa Ele te pede: creia em mim, creia em mim e dai-me o teu coração. Porque aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. Essa é a mensagem mais poderosa da cruz. Qual, pastor? O amor e a justiça de Deus estão no mesmo nível. O amor para salvar e a justiça para condenar.
Por quê? Porque aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. E sabe qual é o bom de tudo, irmãos? Olha para alguém que está perto de você e diga: é de graça, irmão. É de graça. É de graça, cara. Abraão, alguém totalmente improvável, se torna agora o pai da fé. Se você falar para qualquer judeu, ele vai falar para você: tenho por Abraão como pai da fé. Abraão é o pai da fé. E Moisés? Moisés representa a lei, a Torá, o Pentateuco. É só que mesmo Abraão vivendo todos esses processos com Deus, Abraão vivendo tudo isso com Deus, no capítulo 15, ele vai dizer para Deus: Deus, quando o Senhor falou comigo, o Senhor disse que eu ia ter um filho, e esse filho ia herdar tudo que eu conquistei. Até agora eu não tenho filho. Sabe que eu penso que Abraão estava dizendo para Deus: ó, o Senhor falou um negócio aí, o Senhor não está sendo fiel ao que o Senhor falou, não. Aí o texto vai dizer que Deus pega Abraão e fala: Abraão, sai da tenda. Que ele estava numa tenda. Olha para o céu. Ele olhou: conta as estrelas agora. Não dá para contar, Senhor. Eu vou fazer de você uma grande nação, e você vai ter um filho, sim, e ele será o teu legítimo herdeiro. Aí o texto vai dizer que Abraão creu. Só que mesmo que Abraão tenha crido, ele creu que Deus ia dar para ele um herdeiro. Mas quando você vai ler algum capítulo à frente, capítulo 16, você vai ler os capítulos adiante, Abraão e sua esposa resolvem ajudar a Deus. Sua mulher Sara vai olhar para Abraão e vai falar: poxa, já que Deus prometeu para a gente um filho, olha que legal, tem aqui a minha escrava. Abraão olha para a escrava e a mulher fala: deita-te com ela. E Abraão fez o quê? Esqueceu de quem, irmãos? Do que Deus havia falado. E Abraão agora vai e se deita com a escrava. Se deitando com a escrava vai engravidar. Quando a escrava engravida, olha isso, a escrava vai debochar de Sara agora. Por quê? Porque Sara já era idosa e não gerava filhos. E naquela época, naquela cultura, uma mulher não gerar filhos, ela era debochada, humilhada e por aí vai. Sabe o que acontece? Chega o tempo da promessa. Chegando o tempo da promessa, Sara vai engravidar. Por quê? Porque quem prometeu não falha. Olha para alguém, você tem que entender isso aqui. Diga para alguém que está perto de você: quem prometeu não falha. Fala para a pessoa: aquele que te prometeu não falha. Pastor, e agora? Agora a gente tem um fruto de uma sabotagem e tem um fruto da promessa. Aí Sara olha para Abraão e fala: olha, demos mole, sabotamos a promessa, e agora a promessa está virando um problema dentro de casa. O que eu faço?
Sabe o que Abraão faz? Sendo ele o líder da casa, olha o que ele faz. Faz o que tu quiser com a escrava. O que Sara vai fazer, irmãos, com a escrava? Some. A escrava pega o caminho do deserto, irmãos. Quando ela pega o caminho do deserto, ela tem um caminho de morte, porque não tinha outra coisa para ela fazer, não tinha recurso, não tinha nada. Ela era uma escrava. Aí o texto vai dizer que ela se encosta no lugar e chora, deixa o menino para morrer, Ismael. O menino fica para morrer. Aí, escute isso aqui. Como Deus não é Deus de injustiças, o anjo do Senhor vai visitar ela e vai dizer: o Senhor ouviu o choro do menino e ele não vai morrer, porque dele vai sair uma grande nação. Aqui que eu quero falar com você. A promessa de ser uma grande nação foi feita para quem? Para quem, irmãos? Abraão, Gênesis 12. A promessa de Deus seria que a mulher de Abraão ia gerar filho, e através desse filho viria uma multidão. O que Abraão e Sara fizeram? Tentaram ajudar Deus na promessa, tentaram dar um jeito para a promessa virar bênção. Quer dizer, para sabotagem virar bênção. Aí agora a sabotagem virou um problema. Só que uma vez que Deus me prometeu algo, uma vez que eu tenho uma aliança com Deus, eu preciso tomar cuidado com os caminhos e com as decisões que eu tomo. Por quê? Porque Ismael virou um problema. Qual é o problema? Ele também fazia parte da aliança da semente de Abraão. Eu acho que é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar. Porque Abraão, escute aqui, vou tentar esmiuçar para você. Abraão tinha a semente da promessa. Acho que agora você vai entender. Quem tem a semente de promessa não pode liberar semente em qualquer terra. Por quê, pastor? Porque a semente é frutífera. Se eu não cuidar da terra que eu libero a semente, eu vou colher muita coisa que eu não precisava colher. Sabe por quê? Tem muita gente que tem aliança com Deus, é chamado por Deus, é escolhido de Deus, colhendo um monte de coisa que não é para colher, porque semeou semente aonde Deus não mandou você semear. Sara, a terra certa. Agar, a terra da sabotagem. Ó Abraão, terra da sabotagem. Por quê? Porque a terra da sabotagem apareceu com facilidade. Gente, por favor, acompanhe o raciocínio do pastor. Porque normalmente, irmãos, quando Deus faz uma promessa para a gente, o cenário é caótico. O cenário é completamente diferente daquilo que Deus está falando. E o diabo, quando Deus fala, ele faz o quê? Ele faz o quê, gente? Ele ouve, meu filho. Alguém está pegando isso? Quando Deus fala com você, o diabo está ouvindo, ou não está? Aí o que o diabo faz? Antes de vir a promessa, ele coloca Agar no teu caminho. O que é Agar? Sabotagem da promessa. Aí tem um monte de gente vivendo um monte de coisa, irmãos, que não era para viver. Por quê? Por causa de Agar. Sabotaram, deram um jeito.
quero que Deus me abençoe, vou dar um jeito aqui para Deus me abençoar. Ô irmão, pelo amor de Deus, você vai dar um jeito para Deus te abençoar? Você vai pegar caminhos que não é para você pegar, porque você quer que Deus te abençoe? Foi o que Abraão fez. H, sabotagem. Sara, a terra certa. Só que, para a promessa se cumprir, existe uma coisa chamada tempo de Deus, irmãos. Existe algo em nós que é a vontade de Deus. Se você não quer se submeter à vontade de Deus, você vai ficar num caminho de sabotagem. E aí sabe qual é o problema? É que quando os problemas gritarem, você vai querer culpar Deus. Sabe o que acontece agora? Você pode ler mais à frente. Vai falar sobre a origem dos árabes, os ismaelitas. Vai nascer de como a semente do crescimento estava em Abraão, e ele lançou na terra da sabotagem. A semente do crescimento foi lançada numa terra. Vai nascer os ismaelitas, os árabes, que são os maiores inimigos de Israel até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Por quê? Porque Abraão lançou semente na terra que não era para ser lançada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que existe semente que você lançou, que você que vai ter que remover agora, para que você não venha continuar colhendo o que você está colhendo. Estou fazendo você entender? Alguém está acompanhando o raciocínio, irmãos? Quando o Senhor me deu esse tema, eu até ri, irmão. Falei, sabotagem. Aí o Senhor falou, foi o que Abraão fez. Eu fiz uma promessa para ele, ele tentou sabotar a promessa. Ele tentou fazer manobras. Se tem um povo 7-1 na terra é carioca, né? Qualquer estado que você vai, irmão, pode ir em qualquer estado do Brasil. Tu fala que é carioca, ninguém segura a bolsa e sai de pé de você. Tô falando, irmão. Eu já fui para alguns estados do Brasil. Tu fala que é carioca, pessoal. Carioca é malandro, né? Tem um jeito malandro de ser, né? Gosta de se dar bem em cima de todo. Todo mundo tem o mesmo pensamento carioca. E a gente é tão bonzinho, irmão. Eu acho que os carioca é da linhagem de Abraão, irmão. Você entende, gente? Abraão foi escolhido por Deus, cara. Deus fez uma grande promessa para ele, mas no decorrer da caminhada ele quis sabotar. Ele quis dar o jeito dele. Deixa eu dar um recado para você. O teu jeito vai te gerar muito problema. O teu jeito pode te levar para um abismo, para um buraco muito profundo, que depois para você sair de lá vai ficar muito difícil. Quer um recado? Esquece a sabotagem. Porque a sabotagem pode até te levar à morte. Porque Ismael foi levado para morrer para o deserto. Ele só não morreu porque o anjo apareceu. Mas ele foi levado para a morte. A própria mãe pegou ele e já deixou ele no canto para morrer, porque ela já não tinha o que comer, não tinha o que beber, ela não tinha mais o que dar de sustento para o menino. Então ela deixa o garoto no canto e vai embora. Aí o anjo aparece para ela e fala, não faça isso, porque o Senhor ouviu o choro do menino. E a partir daquele momento vem socorro de Deus. Por que veio o socorro de Deus para Ismael? Só por causa de Abraão. Porque a semente de Abraão é que estava no menino. Então escuta o que eu estou dizendo para você. Não sabote nada, porque o resultado vai ser desastroso.
Deus está falando com alguém aqui, irmãos. Deus me deu esse tema hoje de tarde. Ou melhor, eu cheguei aqui na igreja, eu já tinha mensagem escrita, que eu escrevi essa mensagem essa semana. Mas o tema ainda estava meio solto. Quando eu cheguei aqui na igreja, Deus me deu o tema, sabotagem. Eu escrevi aqui rapidinho, sabotagem. Vou falar de novo. Deus está falando com alguém aqui. Sai desse caminho que você pegou. Sai. Porque Deus acredita em você. Deus tem uma promessa para a tua vida. Mas se Ele tiver que deixar você entrar nesse abismo, Ele vai deixar. Porque você está tomando escolhas que não é para você tomar. Não sabote. Deus não precisa de você para te abençoar. Deus não precisa de você para te prosperar. Deus não precisa de você para abrir portas. Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. O seu papel é ficar da forma que Ele quer que você fique. Para que você possa de verdade desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Abraão, o improvável. E eu fecho aqui, né? O processo de Deus com a gente é tão esquisito, irmãos. Porque mesmo a gente sendo improvável e tendo um monte de coisa ruim na gente, Ele acredita na gente, faz promessa, mas sabendo que no decorrer do caminho o mau caratismo vai aparecer. Sabendo que no meio do caminho o fruto ruim vai aparecer. Mas Ele continua amando e continua acreditando e dando oportunidade para a gente mudar. Você entende isso? Deus continua acreditando em você. Mas pegue o caminho certo. Caminhe com Deus. Aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar pela sua vida. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Se você entender